Ó, essa questão diz o seguinte: a luminosidade da lâmpada de um equipamento é controlada por meio de duas chaves S1 e S2, como mostra o circuito abaixo, com esse que eu coloquei aí. São utilizados os seguintes códigos para os estados das chaves. Coloquei cada código aqui, tá? O 00 S1 desligado e o S2 também. 01 S1 desligado e o S2 ligado. 10 S1 ligado e S2 desligado. 11 as duas chaves são ligadas. E ele pede: a ordem crescente de luminosidade da lâmpada é dada pela seguinte sequência de estados das chaves S1 e S2. Então, para a gente entender como que seria a luminosidade dessa lâmpadazinha, o que nós temos que pensar? Lembra que existem diversas fórmulas para a gente calcular a potência dentro de um sistema, não é? A gente falava assim, a potência é igual a I vezes U, que é a que a gente começa, não é? U ao quadrado sobre R, e por fim, a que nós vamos utilizar para cá, que é R vezes I quadrado. Por que nós vamos utilizar essa? Eu sei que tem uma corrente que passa por essa lâmpada, vou chamar de IL. E essa corrente que passa por ela, ela vai influenciar no valor da potência dissipada, já que a resistência da lâmpada é uma constante. Então, o que nós temos que analisar? Como a resistência da lâmpada é constante, eu preciso analisar quem está associado com ela antes, para a gente saber se essa corrente vai crescer ou vai diminuir a partir da primeira lei de Ohm. Lembra? U é igual a R vezes I. E nesse caso daqui, ó, resistência equivalente. E o que eu vou chamar de resistência equivalente é a resistência desses caras daqui com as modificações da chave. De boa? Por quê? Como eu sei que essa associação inteira está em série com a lâmpada, se essa associação cresce, a minha resistência equivalente cresce. Como o seu U é constante, se a sua resistência equivalente cresce, a sua corrente faz o quê? Diminui, beleza? E como eu quero uma corrente grande para eu ter a maior potência possível, nós vamos analisar o valor da resistência equivalente em cada um dos posicionamentos das chaves. Não resistência equivalente do circuito inteiro, tá beleza? Só dessa parte. E de novo, como ela está associada em série com a lâmpada, quanto maior a resistência dessa parte, maior a resistência equivalente, menor a corrente. Então, quem tiver a menor resistência equivalente dessa associação, vai oferecer maior potência para a lâmpada, já que a minha corrente vai crescer. De boa? Então vamos analisar. Primeira associação ali, ó. S1 desligado e S2 desligado. Então é como se eu tivesse exatamente como está no desenho. Com a minha primeira, vou colocar aqui, ó, 00. 00. É como se eu tivesse os três resistores associados em quê? Em série. Eu tenho meu resistor de 10, o de 20 e o de 30, todos associados em série. Então essa resistência equivalente, eu vou chamar de R equivalente 00. Ela vale quanto? 10 mais 20 mais 30, que dá 60 ohm. Beleza? Então essa é a minha primeira resistência equivalente. Segunda, vamos analisar o 01. 01 está aqui. 01, S1 desligada e S2 ligada. Então é como se tivesse esse rolê aqui acontecendo, ó. Eu vou desenhar meus carinhas aqui de novo. Não vou desenhar a chave de cima, por quê? Porque ela está desligada. Vou desenhar só a de baixo, que está antes do 20 e depois do 30. Está desse jeito, né? 10, 20, 30. Ó, eu fechei essa chave dessa maneira. O que vai acontecer aqui? Sua corrente que vem para cá, ó, a tendência dela, lembra? A corrente ela gosta de facilidade. Então a tendência desse cara é seguir pelo caminho de menor resistência. Ela vai vir para cá? Não vai, porque aqui você tem um desvio onde a sua resistência é zero. Então quando você ligou essa chave, sua corrente faz isso, ó, pá. Ou seja, esse cara e esse cara daqui você deixa de considerar como resistores presentes no seu circuito. Então a sua resistência equivalente, que eu vou chamar de resistência 0,1, ela vale quanto? Só o 10. Então, 10 ohm. De novo, por quê? Como eu tenho esse desvio gerado aqui, minha corrente passa por esse lado, isso gera um curto-circuito. A única resistência presente no circuito é o 10. Fechou? Então nós temos ali comportamento do 00, do 01. Vamos para o 10 para cá, o 10. 10. S1 ligado e S2 desligado. S1 ligado, S2 desligado. Você gera isso aqui, ó, no seu circuito, ó. Isso daqui. O meu S1, ele está ligado antes do 10 e depois do 2. Desse jeito aqui, ó. Pá.
Aqui a resistência de 10, de 20 e aqui a 30 ohm. Parecido com esse, não é? Sua corrente vem para cá no seu circuito, ó, ela não vai vir para cá, nem para cá. Por quê? Olha o curto aqui em cima, gente, ó. Essa chave, esse desvio gerado para cá faz com que a sua corrente passe aqui por cima. Então, pelo 30, passa 100% da corrente. Então, a minha resistência equivalente para essa associação é a resistência 10 aqui, né? Que vale 30 ohm. De boa? Vou mudar o nome dessa aqui, manter o padrão para cá, né? Então, resistência 00 aqui, 60, R10, 30. Por último, a 11. E ele falou que S1 e S2 ligados. Então, beleza. 11 vai vir para cá. Aí você fala assim, Gabriel, essa 11 vai gerar um duplo curto. Não. Essa 11 é um pouquinho mais chato da gente visualizar, mas não é nada demais, tá certo? 30. Porque eu tenho uma chave que está antes do 10 e depois do 20, e uma chave que está aqui, ó, desse jeito. Então, aquilo ali seria o meu circuitinho analisado. Para a gente identificar como que seria a associação entre o 10, o 20 e o 30, a gente faz o quê? Dá nome aos pontos, tá? Eu vou chamar aqui de A. Como não tem resistência por aqui, ó, até esse ponto aqui seria pontinho Azinho. Vou chamar a outra extremidade de B. Como não tem resistência aqui, isso aqui seria B também. Ou seja, o meu resistor de 10 está entre os pontos do quê? A e B. Meu resistor de 20, entre A e B. E meu resistor de 30, entre A e B. Você falou, Gabriel, os três resistores estão entre pontos iguais? Sim. O que isso significa? Que os três estão associados em paralelo. Então é como se o meu desenho para cá ele ficasse assim, ó. Bem melhor, ó. Olha lá. 10, 20, 30. Para a gente achar essa resistência equivalente, o que nós vamos fazer? 1 sobre a resistência equivalente, que no meu caso aqui é o 11, né? 1 sobre R11. Tudo isso é igual a 1 sobre 10, mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 30. Então, 1 sobre o R11 aqui ficaria 30 de mínimo, não é isso? Entre 10, 20 e 30. 30 dividido por 10, 3. 30 dividido por 20. Ih, aqui tá errado, hein? 30 não é não, é 60. 60 dividido por 10, 6. 60 por 20 vai dar 3. E 60 por 30 dá 2. De boa? Então essa daqui seria o meu mínimo, tá beleza? 6 mais 3, então meu R11 aqui seria 60 dividido por 11. Você fala assim, qual que seria menor? Gente, aqui já está explícito, ó. 60 por 11. Ohm. Se fosse 60 por 10, daria 6 ohm. 60 por 11 vai dar um pouquinho mais. Aí você fala, tá, então a menor das resistências é o 11. Se a menor é o 11, vamos ordenar isso em ordem crescente, pode ser? Na verdade, decrescente. Vai ficar assim, R11 é a menor de todas, que é menor do que o R01, que é menor do que o R10, que é menor do que o R00. Beleza? R11, 60 sobre 11, R01, 10, R10 seria 30 e o R00 seria 60. Por que eu fiz isso? Ele pediu para a gente ordenar de acordo com a potência. Qual que ofereceria maior brilho para a lâmpada, não foi? A ordem crescente de luminosidade da lâmpada é dada pela seguinte sequência, ordem crescente. Se a ordem crescente é o contrário dessa valor da resistência, né? Quem tem maior resistência oferece menor luminosidade. Então começaria para o 00, 10, 01 e 11. Beleza? Essa seria a resolução do seu problema. Olha, essa questão diz o seguinte: 3 cargas pontiformes Q1, Q2 e Q3, respectivamente iguais a 2 microcoulomb menos 3 microcoulomb e 4 microcoulomb, anotei os valores de cada uma ali, tá? São dispostas nos vértices de um triângulo retângulo, conforme mostra a figura. Considerando-se constante, a constante eletrostática é igual a 9 vezes 10 a nona newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado,
e as distâncias A e B, respectivamente iguais a 5 e 3 centímetros, é correto afirmar que o valor aproximado da intensidade da força resultante sobre a carga Q3 em kN é. Então, o que ele quer é a força resultante sobre a carga Q3. Como que a gente faria esse tipo de exercício? A primeira coisa que você tem que analisar, claro, é o sinal de cada carga e principalmente o comportamento vetorial antes de qualquer problema, tá? Meu Q3 é positivo, meu Q1 ele é positivo e meu Q2 é negativo. Então, vou desenhar os vetores força atuante sobre cada um. Q1 sobre Q3, como os dois têm o mesmo sinal, seria uma força de repulsão. Esse aqui eu vou chamar de F13, que seria a força que 1 faz em 3, beleza? Q2 com Q3, eles têm sinais contrários, então eu teria uma força de atração para cá. Essa seria a F23, que é a força que 2 faz em 3. Então aqui a gente teria o comportamento vetorial da força resultante sobre a carga Q3, beleza? Eu já tenho as distâncias A e B. Meu A vale 5, meu B vale 3. Se eu quisesse achar essa distância Czinho aqui, ó, o que eu teria que fazer? Como é um triângulo retângulo, você faria Pitágoras. Então, A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. 25 é igual a 9 mais C ao quadrado. C ao quadrado é igual a 16, meu C é 4 centímetros. Ou simplesmente você poderia enxergar que esse é um triângulo 3, 4, 5, tá beleza? Fica mais fácil de você perceber as relações de medida. Mas se você quiser calcular essa distância, é só você aplicar Pitágoras. Eu vou colocar aqui do lado, rapidinho, tá? A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado, 5 ao quadrado é igual a B ao quadrado, que é 3, mais C ao quadrado. Daqui você descobre que seu C ao quadrado é 25 menos 9. C ao quadrado é igual a 16, meu C é igual a 4 centímetros. Por que só a medida positiva? Porque nós estamos tratando de distância, tá beleza? Então, distância é sempre positivo para cá. Então, descobri o C, agora eu consigo calcular cada um dos módulos dessas forças daqui, né? Tanto o F23 quanto o F13. Eu vou começar com o F13. Lembra que força eletrostática a gente coloca como K, Qzão. Qzão, nesse caso aqui, Q1, Q3, sobre a distância que separa eles ao quadrado. De boa? A gente tem cada uma dessas medidas, então para nós vai ficar mais tranquilo de fazer. O meu K, ele me forneceu 9 vezes 10 à nona, então isso ficaria 9 vezes 10 à nona, vezes o seu Q1, ele te falou o tamanho, 2 microcoulomb, 2 vezes 10 a menos 6, vezes o Q3, 4 microcoulomb, tudo isso dividido pela distância. Aqui você tem que tomar muito cuidado, tá? Porque a distância entre eles está expressa em centímetros, e a sua constante fala o quê? Metros. Então, essa distância você tem que substituir em quê? Metros. A distância entre Q1 e Q3, 4 centímetros, foi o que a gente acabou de achar. 4 vezes 10 a menos 2 metros. Tudo isso elevado ao quadrado. Beleza? Essa seria a sua conta para encontrar o F13. Então, fazendo ela aqui, ficaria assim, ó. F13, lembra que eu estou achando o tamanho, tá beleza? Isso fica 10 à nona vezes 10 a menos 6 dá 10 elevado à terceira, vezes 10 a menos 6, isso dá 10 elevado a menos 3. Então, aqui ficaria 9 vezes 2 vezes 4, vezes 10 elevado a menos 3. Tudo isso dividido por 4 ao quadrado é 16, não é? 16 vezes 10 a menos 4. Por que eu deixei desse jeito? Porque aqui a gente consegue simplificar, ó. Aqui dá 1, aqui dá 4, não é isso? Aqui dá 2, aqui dá 1. Então, essa F13 sua, F13, ela ficaria 9 sobre 2 vezes 10 elevado a 1. Ou 9 vezes 10 elevado a 1, isso vai dar 90 dividido por 2, 45 newtons. Beleza? 10 a menos 4 para para cima é positivo, 45 newtons o valor de F13. Mesma coisa eu faria para calcular o valor de F23. Já vou substituir um pouquinho mais direto para cá, pode ser? Meu K, 9 vezes 10 à nona,
vezes o valor de Q2. Q2 está aqui, ó, menos 3 microcoulomb. Para cá, 3. Por que só 3? Porque eu estou escrevendo o módulo desse cara. Vezes o que eu estou atuando, que é o 3, não é? 4. Vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido pela distância que separa eles ao quadrado. Nesse caso é 3 centímetros. 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. De boa? Isso aqui vai ficar, ó, 9 vezes 3 vezes 4 vezes 10 elevado à mesma potência ali, né? 10 a nona vezes 10 a menos 6. 10 a terceira vezes 10 a menos 6. 10 a menos 3. Dividido por 9 vezes 10 elevado a menos 4. Beleza? De novo, eu não faço as multiplicações para facilitar a minha simplificação, né? Então, o meu F, 2, 3 para cá, ele ficaria 3 vezes 4, 12. 12 vezes 10 é a menos 3, dividido por 10 a menos 4, dá 10 elevado a 1. Então, meu F, 2, 3, ele seria para cá 120 newtons. Beleza? Achei o valor de F23, achei o valor de F13. Cabeu o exercício? Não, porque como os dois são perpendiculares entre si, para a gente achar a minha força resultante, a gente tem que aplicar o quê? Pitágoras. Então isso aqui ficaria assim, ó. Força resultante vai ficar F13 ao quadrado mais F23 ao quadrado por Pitágoras, beleza? Então a minha força resultante aqui daria F13, que foi o que a gente acabou de achar aqui, ó, 45 ao quadrado mais 120 ao quadrado. Minha força resultante aqui vai dar 45 ao quadrado, 2025, mais 120 ao quadrado, 14.400, tudo isso ao quadrado, né? Minha força resultante aqui seria raiz disso tudo, mais 2025. 16.425. Raiz disso dá mais ou menos 128,16 newtons. Você fala, Gabriel, não tem resposta. Tem, porque o que ele está perguntando é em kilonewtons, beleza? Então, qual que é o valor mais próximo em kilonewtons? Kilonewtons, você dividiria isso aqui por 1000. Então, a sua força resultante seria 0,128 kilonewtons. Aproximadamente 0,13 kilonewtons. De boa? Exercício trabalhoso, mas que faz a gente lembrar da relação vetorial existente para eletrostática, tá certo? Sempre que você quiser achar essa força resultante, você faz o comportamento vetorial inicialmente, depois você acha os módulos e, por fim, você acha o resultante desse somatório vetorial. De boa? Ó, a questão diz o seguinte: o controle dos anestésicos gerais no organismo do paciente é muito importante em cirurgias. As concentrações alveolares podem ser monitoradas continuamente pela medida de concentração expiratória final do anestésico por meio da espectrometria de massa. A espectrometria de massas é uma técnica analítica física para detectar e identificar moléculas de interesse por meio da medição de sua massa e caracterização de sua estrutura química. Os anestesistas usam um tipo de espectrômetro de massa na sala de operações para monitorar os gases respiratórios de pacientes submetidos à cirurgia. Aí ele fala algumas coisas, tá? Ele fala assim que a curvatura é proporcional à relação entre a carga e massa, como apresenta uma deflexão em sua trajetória, tá beleza? Cuja curvatura é proporcional à relação entre carga e massa. Ele falou, ou seja, os íons mais leves irão defletir menos, produzindo uma trajetória em arco de menor raio. Até aí, beleza. Então, o que ele falou foi o seguinte: esses íons que entram nessa área do espectrômetro, eles vão apresentar raios de curvatura diferentes. Só isso. Ele falou, um gás que é frequentemente monitorado é o isoflurano, um anestésico inalatório que possui massa molecular igual a 3 vezes 10 a menos 25 kg. Aí eu comecei a anotar ali, ó, o valor da massa dele. Uma molécula ionizada desse gás com carga de 1,6 vezes 10 a menos 19. Está ali o valor da carguinha. E se move com velocidade 8 vezes 10 a terceira metros por segundo, perpendicular ao campo magnético, em uma trajetória circular de raio 0,1 metros.
Então ele falou a velocidade e falou o raio de trajetória e perguntou qual que é o módulo do campo magnético utilizado por esse espectrômetro. Primeira coisa que a gente tem que analisar. Aqui eu fiz um esboço mais ou menos de como esse carinha entraria dentro da sua região, tá certo? Ele entrou com uma velocidade para cá. Essa velocidade a gente vai falar que é uma velocidade tangencial, beleza? Então em qualquer ponto da sua trajetória, você vai ter uma velocidade em comportamento tangencial. Então ela estaria para cá e para cá dessa maneira. Quem que faz esse movimento acontecer? É uma força. Uma força que lá no movimento circular a gente chama de força que aponta para o centro, né? Vamos imaginar que esse aqui é o meu centro da trajetória, tá beleza? Esse pontinho aqui, ó, é o meu centro. Então, se eu pegasse aqui, eu teria uma força apontando para o centro da minha trajetória. Tá aqui. E nesse ponto? A mesma coisa. E nesse ponto? A mesma coisa. Essa força que aponta para o centro da trajetória a gente chama de força centrípeta. Força centrípeta. E aqui é uma força centrípeta. Você fala assim, beleza, Gabriel. Mas força centrípeta e velocidade tangencial fazem 90 graus entre si. Só que eu estou jogando uma carguinha dentro de uma região de campo magnético. Essa carga é eletrizada positivamente, né? E ela sofreu um desvio. Essa força centrípeta que está para cá, o único cara que pode fazer com que ela exista é a sua força o quê? Magnética. Então vamos fazer o experimento? FBV. Faça bom vestibular, não é isso? Eu estou querendo saber para onde que a minha força estaria. Vamos lá. FBV. Se você fosse analisar para cá, o seu campo está fazendo o quê? Está saindo, não está? A sua velocidade está para onde? Para cima. Então, a sua força, que é o seu dedão, estaria para onde? Ó, o seu campo está com uma pontinha, então ele está saindo. A sua velocidade nesse ponto está tangencial para cima aqui, ó. Sua força estaria para onde? Para lá. E conforme você anda nesse campo, você tem inversão desse vetor força. Ó, sua velocidade está para lá, seu campo está saindo, a sua força está para baixo. Sua velocidade nesse pontinho aqui, ó, está para baixo, seu campo está saindo, a sua força estaria para cá. Então, a única força que faz possível existir esse movimento circular é a sua força magnética. Então, eu posso falar para cá que a minha força centrípeta, que é o meu FCP, ele vai ser a sua força magnética. Certo? Aí você fala, opa, então o que eu vou chamar de FM aqui, ó, vai ser minha força magnética. Então a minha força centrípeta é igual a força magnética. Foi isso que eu consegui descobrir. Aí você fala assim, beleza, Gabriel. Só que força centrípeta seria uma massa vezes uma aceleração qualquer. Tá certo. Só que força centrípeta não é uma massa vezes uma aceleração qualquer. É uma massa vezes uma aceleração centrípeta. Então se eu fosse escrever para cá, ó, força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. Minha força centrípeta, eu já falei que vai ser igual a força magnética. E força magnética, como a gente escreve? Feliz quem vê bem sem óculos, não é assim? Força magnética, QVB seno teto. Tudo isso é massa vezes aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta, V ao quadrado sobre o raio. O meu ângulo que eu faço para cá é 90 graus. Minha velocidade, meu campo fazem 90 graus entre si. Então, o valor desse seno aqui é quanto? 1. Eu tenho uma velocidade para cá e uma velocidade para cá. Elas são iguais? São. O que você vai fazer? Vai simplificar. Então, você chegou em um ponto que você tem isso daqui, ó. Q vezes B, tudo isso é M vezes V sobre R. Eu tenho o valor da carga? Tenho o valor do campo? Não, é o que eu quero descobrir. Eu tenho o valor da massa, que ele me forneceu, eu tenho o valor do raio, que ele me forneceu, e eu tenho o valor da velocidade, que ele me forneceu. Agora é só substituir aqui dentro. Substituindo aqui, ó, esses valores, ficaria assim. Minha carga, 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes o campo, que é o que você quer descobrir. Tudo isso é igual. Sua massinha, 3 vezes 10 a menos 25. Vezes o valor da sua velocidade, 8 vezes 10 a terceira. Tudo isso dividido pelo valor do seu raio,
0,1 metros, que eu vou escrever como 1 vezes 10 a menos 1. De boa? Então nós temos tudo isso daí acontecendo no meu meio. Meu campo aqui ficaria... Eu vou deixar aqui as multiplicações, vou deixar só as potências de 10, tá beleza? Vai ficar assim, ó. 3 vezes 8 vezes 10. 10 a menos 25 vezes 10 a terceira, 10 a menos 22. 10 elevado a menos 22 dividido por 10 elevado a menos 1, você troca o sinal desse e soma aqui em cima, né? Menos 22 mais 1, menos 21. Tudo isso dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Beleza? O que eu gosto de fazer para cá? Eu estou fazendo desse jeito, gente, para você entender que na hora que você está resolvendo a prova, você vai ter uma calculadora para fazer uma conta mais rápido. Eu gosto de deixar da maneira mais fácil que a gente tem para não errar. 1,6 vou escrever como 16 vezes 10 a menos 20. De boa? Tinha 10 a menos 19, andei com uma casinha para a direita, diminui mais uma unidade ali, ó. Por quê? 16 com 8, aqui fica 1, aqui fica 2. Aí você fala assim, opa, aqui então já deu 1,5. Por que 1,5? 3 dividido por 2, 1,5. 10 a menos 21 dividido por 10 a menos 20, 10 a menos 1. Ou seja, o seu campo que a gente encontrou, 1,5 vezes 10 a menos 1, Tesla. Ou seu campo, 0,15 Tesla, que é o que ele estava procurando. Tá certo? Existem fórmulas prontas para você relacionar raio de trajetória com velocidade tangencial e tudo mais, só que eu não acho que é legal. Tenta fazer uma ponte entre o movimento circular e o movimento magnetismo, força magnética, tá certo? Fez a ponte entre os dois, igualou esses dois vetorzinhos, acabou, você consegue achar qualquer coisa aqui dentro. Tranquilo?